Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Inglês com Nick, o Inglês comigo. Obrigado por clicar. E hoje nós vamos ver o caso do possessivo no inglês, que apesar de ser de um ponto assim, na definição é simples, para você falar com fluência leva tempo, tá? Enfim, vamos mostrar aqui uns exemplos para você entender. E antes dos exemplos, só uma definição rapidinho, coloca-se apóstrofe S após o nome do possuidor para indicar posse. Então você vai ver nos exemplos como isso é fácil de entender. Nicolaus car. O carro do Nicolau. My mother's house. A casa da minha mãe. The president's mission. Perceba que você precisa, ter o som de S no final. President, presidente. Aí você fala presidents. Não é plural, tá? É a indicação de posse. The president's mission. A missão do presidente. The boss's book. Perceba que a palavra boss termina com som de S, e aí você precisa falar outro S para indicar posse. Então fica bosses. My boss's, ou the boss's book. O livro do chefe. Your dog's paw. A pata do seu cachorro. Your dog's paw. Note de novo, escuta o S, importante. The garden's flower. Flowers, perdão, as flores do jardim. Então entenda que basicamente é o possuidor e o que é possuído. O possuidor e o que é possuído. É muito simples, tá? Esses 6 exemplos aqui são fáceis, tá? Agora esses aqui que eu marquei em vermelho, eles são um pouquinho diferentes porque tem algumas regrinhas, tá? Nesse aqui, quando tem duas pessoas que têm posse de alguma coisa, nesse caso aqui dos filhos, você só precisa botar apóstrofe S na segunda pessoa. Então, Eric and Sandra's children. Os filhos da Eric e da Sandra, tá? Você não precisa botar apóstrofe aqui. Esse apóstrofe significa que é para os dois, ou seja, os filhos são da Sandra e do Eric. Agora, quando o possuidor, está no plural, que termina com S, aí você só precisa botar apóstrofe. Ou seja, em termos de som, não muda muito, mas quando você escreve, você precisa botar apóstrofe. Então fica the workers' right, o direito dos trabalhadores. A terceira coisa aqui que é um pouquinho diferente é o seguinte: quando a pessoa que tem posse, o nome dessa pessoa termina com a letra S, como nesse caso aqui, Carlos, pode ser outros nomes, Charles, Jones, qualquer nome que termina com S. Você aí tem uma escolha. Você pode botar só o apóstrofe, ou você pode botar o apóstrofe S, não tem problema nenhum. Então pode ficar Carlos' computer, ou Carlos's computer, o computador do Carlos. A única coisa que você não pode fazer, se você está escrevendo uma redação, aí você se refere ao computador do Carlos assim, aí no segundo parágrafo você se refere ao computador do Carlos dessa maneira. Não pode, tem que escolher um ou outro. Tá? Não pode ficar misturando. Nesse outro exemplo aqui, esse aqui note, era plural, a gente só botou apóstrofe S. A palavra women, em inglês, já é plural, um plural irregular. Se você não sabe, woman, com a letra A, uma mulher, women, 2 ou mais mulheres. Aí você tem que botar apóstrofe, women's bathroom, o banheiro das mulheres. Tá? The Commander-in-Chief's schedule. Note que quando o possuidor tem mais de 2 palavras, nesse caso aqui, Commander-in-Chief, é uma pessoa. Você só precisa botar o apóstrofe S na última palavra. Não vem aqui, vem só nessa aqui, tá bom? Então, The Commander-in-Chief's schedule. O horário do comandante-chefe. E aqui é um exemplo um pouco estranho pelo seguinte, porque se subentende, não vou nem dizer que se subentende, mas é uma coisa muito comum no inglês. Se você escutar essa frase, I was at my sister's yesterday, se isso é uma coisa que os americanos falam, eu estava na casa da minha irmã ontem. Tecnicamente falando, você teria que escrever I was at my sister's house yesterday.
mas é uma coisa, é uma expressão. Eu quase que diria que isso é uma expressão que se usa que você não precisa dizer. I was at my sister's yesterday. Você pode falar I am going to my father's. Só isso, quer dizer, significa a casa do seu pai. I am going to my father's. I am going to my brother's. Quer dizer, a casa do meu irmão, a casa do meu pai. Tá bom? Esse aqui, exemplo, não existem muitos, tá? Mas é claro que existem exceções, a gente não vai ver muito aqui exceção, mas o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou dar uma pausa no vídeo rapidinho, vou botar algumas frases em português e eu quero ver se você consegue escrevê-la em inglês, tá bom? Espera aí um pouquinho. Então, como eu falei, eu escrevi aqui umas palavras no português e vamos ver se você consegue escrever elas em inglês. A casa do Thomas é linda. E aí? Precisa pensar? Vai ficar assim, ó. Thomas' house is beautiful. Tem uma coisa, se lembra da regra? Porque o nome Thomas acaba com S, eu também poderia escrever assim, ó. Thomas's house is beautiful. Eu tenho a escolha. Eu prefiro Thomas' house is beautiful, é mais fácil. Mas lembre-se, o que é importante nesse caso aqui, quando você estiver escrevendo uma redação, um e-mail, se você escrever só com apóstrofe para sempre. Ou se você falar Thomas's, se refira à casa do Thomas, sempre com apóstrofe S, tá bom? A segunda, a comida do cachorro está fria. Então fica the dog's food is cold. Não é? Não é fácil? Só botar apóstrofe S depois do possuidor, só isso. A festa de ontem à noite foi legal. Essa aí pode ser um pouquinho mais complicado para você. Pelo fato de vocabulário também, né? Vai ficar last night's party was great. Você veja que você põe o apóstrofe S depois, né, da palavra night. Ontem à noite se fala ontem à noite, né, no inglês é last night. Então fica last night's party was great. A dívida externa do Brasil é um problema sério. Então como é que fica? Brazil's foreign debt is a serious problem. Brazil's foreign debt is a serious problem. Quer dizer, foreign debt é dívida externa, né? Então, Brazil's foreign debt is a serious problem. Essa é um pouquinho mais difícil pelo vocabulário, de repente você não conheceria essa palavra, né? Foreign debt. A placa mãe do computador, desculpa aqui, faltou cortar o T, a placa da mãe do computador está quebrada. Então você fala, placa mãe em inglês se chama motherboard. The computer's motherboard is broken. De novo, né? É a placa da mãe do computador, né? Então, the computer's motherboard is broken. Sexta frase. O casamento da Bianca e do Joe foi muito legal. Lembra? Agora são dois possuidores, né? Então a regra é só botar apóstrofe S depois do segundo nome, né? Então você fala Bianca and Joe's wedding
was great. Bianca and Joe's wedding was great. Né? Lembra, só precisa botar o apóstrofe S depois. Eu poderia ter invertido, né? Eu poderia falar Joe and Bianca's wedding was great. Né? E mais uma frase aqui, a tia dos meninos conversou comigo. Ficaria the boys, lembra, meninos, boys, já está no plural, então você só precisa adicionar o apóstrofe. The boys and talked to me. The boys and talked to me. Veja que tudo, né, tudo é inversão da maneira como a gente pensa, né? A tia dos meninos, né? O casamento da Bianca e do Joe, né? É a festa de ontem à noite, é a comida do cachorro, é a casa do Thomas, tem que inverter. Por isso que leva um tempo para você se habituar, né, a falar assim. Mas com prática fica fácil e você nem pensa. E essa aqui é um pouquinho difícil, porque é um outro exemplo daquele que eu já comentei, que é subentendido o que está sendo possuído. Então essa frase no português fica I am going to the doctors. E qual é o e teoricamente você deveria falar I am going to the doctor's office, né, para a clínica, né, ou para do doutor, né? Então, se você fala I'm going to the doctor's, já está implícito que é onde o médico trabalha, né? Agora, uma coisa importante antes da gente fechar aqui essa aula é o seguinte, tem muito aluno, vamos supor, que quando vai querer falar essa palavra aqui, essa frase, a casa do Thomas é linda, fala assim, the house of Tom. Não faça esse erro, soa muito mal no inglês, the house of Tom is beautiful. Se você falasse assim, né, the house of Tom is beautiful, você até vai ser entendido, mas soa muito estranho, então evita de fazer isso. E essa aula aqui não é sobre as exceções, né? Existem certas exceções na qual você fala assim, tá? Mas essa aula é só para simplificar. Fazendo uma revisão, quer dizer, apóstrofe S, né, para indicar posse, e tem algumas regrinhas. Aqui, por exemplo, duas pessoas têm posse, você só põe o apóstrofe S na última pessoa, na segunda pessoa. Se o possuidor, se o nome da pessoa termina em S, você só precisa botar apóstrofe. E, enfim, com o tempo, de novo, né, você pega essa prática, mas essas são as regras mais básicas. E tem essa aqui também, né? Se a coisa que tem posse, né, está no plural, você só adiciona a apóstrofe. Enfim, se você tiver alguma dúvida sobre essa matéria, deixa uma pergunta aí no meu canal do YouTube e até a próxima aula. Muito obrigado.